fecha a porta. Não tem ninguém? Isso aqui já tá rodando. Sim, os dois. Depois você liga tudo. Vai por aqui? Como que eu faço para ficar ao vivo aqui que eu não consegui? Você vai ver? Olá, boa noite a todos vocês que estão conectados conosco no nosso Evangelho desta quinta-feira. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Você pode colocar sua água, sua jarra de água ou seu copo de água. E na noite de hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu acredito que vocês não vão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. A parábola do filho pródigo. E durante a explanação aqui do nosso Evangelho, eu vou estar recomendando uma literatura muito grande de Emmanuel, de Caibar, para que vocês possam estar depois estudando aí essa parábola do filho pródigo, ok? Então vamos primeiramente para a nossa prece inicial, onde nós vamos nos recolhendo intimamente nesses momentos, onde nós temos a oportunidade de unir os nossos pensamentos num só pensamento e os nossos corações num só coração, elevados a Deus nosso Pai, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, que nos acolhe, que nos acalma na noite de hoje. Nós vamos convidando a todos esses trabalhadores da luz, ceareiros, fraternidades queridas. Vamos convidando a nossa Mãe Santíssima, a Rosa Mística de Nazaré.
Vamos convidando aos mestres ascensionados, ao doutor Bezerra de Menezes, a todos esses espíritos que nos amparam e que nos ajudam aqui na Fraternidade do Amor, índios, caboclos, pretos velhos, as fraternidades de Itaporã e de Brogotá, que nos auxiliam na limpeza, asepsia tão necessária aqui da nossa casa, dos nossos lares. Vamos convidando esses nossos irmãos para que eles possam fazer toda a limpeza e asepsia necessária dos nossos ambientes, seja de trabalho, da nossa casa. Vamos pedindo aqui também na Fraternidade do Amor, aqui nesta sala do Evangelho, vamos envolvendo paredes, teto e piso, toda a proteção necessária para que juntos nós possamos subir um degrauzinho mais na evolução. Nós sabemos que sozinhos nós não podemos, mas unidos nós temos uma força muito grande. E é assim na noite de hoje que nós vamos unidos neste aprendizado do Evangelho. Nós vamos pedindo licença ao plano espiritual para iniciarmos mais o Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus. Olá, olá, olá. Todos vocês que estão entrando. E vamos aqui falar sobre essa parábola, que é a parábola do filho pródigo. E é bem interessante esta parábola, que eu gostaria até de me estender um pouco mais. Eu acredito que somente hoje não daria para nós conversarmos sobre essa parábola. E essa parábola foi uma sugestão dos nossos ouvintes, né? Das pessoas que assistem conosco. E é por isso que nós estamos falando sobre ela. Se você tiver uma sugestão, alguma dúvida em relação a algum trecho do Evangelho, do Novo Testamento, das parábolas de Jesus, você pode colocar aí, que nós vamos posteriormente estar falando sobre essa parábola. Então é interessante, em primeiro lugar, nós entendermos o contexto dessa parábola. Para quem Jesus estava falando essa parábola? Então nós vamos voltar a 2000 anos atrás. Vamos voltar mais de 2000 anos atrás, né? Na Galileia, lá em Nazaré, que era um cisquinho ali de cidade, né? Então, ele estava falando para aquelas pessoas que eram humildes, para aquelas pessoas que eram pobres, para aquelas pessoas que eram camponesas, que eram do campo, que eram pastores, que eram cuidadores de gado, né, das ovelhas. Então, ele estava falando para aquelas pessoas. E as parábolas que Jesus nos coloca, elas sempre têm uma compreensão material e uma compreensão espiritual. Agora, essa parábola do filho pródigo, eu até peguei algumas explicações de alguns espíritos que são bem interessantes, de Emmanuel. Então você pode estar anotando aí para depois você ler. Nós pegamos aqui algumas explicações sobre Emmanuel, o livro Palavras de Vida Eterna, tá? O capítulo 98. Nós pegamos do livro Pão Nosso, de Emmanuel também, capítulo 35 e capítulo 168, ok? Nós também tiramos alguns entendimentos aí
chama-se Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, tá? Que é um espírito fantástico aí. E, na realidade, nós vamos finalizar com o sermão de Santo Agostinho sobre o Filho Pródigo. É um sermão do ano 399, que é belíssimo. Eu não sei se hoje eu conseguiria falar sobre todos eles, né? Mas nós vamos estar colocando. Então, veja só o que nós temos que colocar. Nós temos que colocar toda a parábola, para que nós possamos entender a história, né? Que eu vou estar lendo para vocês aqui a parábola. Depois nós vamos falar do filho pródigo. Depois nós vamos falar do filho mais velho, daquele que ficou com o pai. Depois nós vamos falar sobre os dois filhos, o conflito. E depois nós vamos falar sobre o pai desses dois filhos. Então, temos aí bastante assunto para estar falando, né, minha gente? Então, vamos começar pela nossa parábola. Então, vamos ler aqui a parábola para que nós possamos ter um entendimento. Então, ele disse Jesus: um homem tinha dois filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua herança, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. Ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrando em si, refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e, movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhes disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e festejamos. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito
para festejar com os meus amigos. E agora que ele voltou, este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho cevado. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. Então, pródigo significa que despende com excesso, esbanjador, dissipador. Então, vamos lá. Então, vamos falar desse filho mais novo, tá? Nós lemos aqui a história, que tinha 2 filhos, um ficou com o pai, obediente, ia para o campo, né? Ficou ali com o pai. O outro, que é o filho pródigo, essa parábola, ela é muito interessante porque ela é uma quebra de todos os paradigmas daquela época. Porque, na realidade, nada você fazia sem autorização do pai. Ainda mais pedir a herança antes do pai morrer. O que significa que o filho pródigo queria que o pai morresse. Mas como ele não morria, ele foi lá e falou: ó, me dá minha herança, que eu quero os meus bens antecipadamente. Antes da sua morte, eu já quero desfrutar da minha herança. E aí, esse filho pródigo foi para uma terra distante, né? O que significa esse filho pródigo ir para uma terra distante? Nós temos que entender, porque existem muitos significados nessa parábola. Uma terra distante significa aquele filho que perdeu aquela conexão com Deus, porque aí, na realidade, o pai significa a figura divina, significa Deus. E o filho pródigo, que não respeita as leis divinas, que não respeita a moral, que não respeita ninguém, ele esquece as palavras de Deus, né? Ele se desconecta de Deus. Então, ele vai para essa terra distante, que é essa desconexão com Deus. E lá ele vai lapidar toda a fortuna que ele recebeu até chegar. Não adianta gastar toda a fortuna. Ele, além de gastar toda a fortuna, ele ali competia a comida dos porcos no campo, quando ele arrumou esse emprego. Então, ele foi para baixo do fundo do poço. Ele foi para o fundo do poço, né? Então, o filho pródigo, ele é esbanjador, ele desejava a morte do pai, ele dilapidou toda a fortuna do pai, ele era promíscuo, ele foi até o fundo do poço. Agora, se nós formos falar de filhos pródigos nos dias de hoje, será que existem filhos pródigos ainda ou só existia no tempo de Jesus? Então, e pródigo não significa aquele que está ligado só às coisas materiais, que vai dilapidar as coisas materiais, que vai esbanjar o dinheiro da família, ou o dinheiro dele, ou a riqueza dele. Pródigo significa aquela pessoa que esbanja o tempo dele, que esbanja a inteligência dele, que esbanja a reencarnação dele. Tudo isso aqui do pródigo, minha gente, tá? E é tão importante nós estarmos falando desta parábola nos dias de hoje, porque nós estamos no fechamento de um ciclo. Nós estamos no momento que a gente tem falado que é um momento de transição. E nós, os filhos pródigos, a maior parte desses filhos pródigos é o que estão aqui reencarnados, para ver se realmente a gente sai do fundo desse poço, né? E começa a refletir sobre essa reconexão com Deus, que nós achamos
muitas vezes impossível. E, como nós vemos aqui, o filho pródigo, quando ele começou a cair em si, quando ele começou a elaborar uma desculpa e um pedido de perdão para o pai, ele já começou uma reflexão para com Deus novamente. Ele já começou a iniciar esta reconexão com Deus, que ele havia perdido, quando ele disse: mas olha, na casa de meu pai tem comida em abundância aos seus trabalhadores. Eu vou lá e vou dizer que eu não sou digno de ser seu filho, mas que ele possa me tratar pelo menos como trabalhador, para que eu tenha um prato de comida, porque nem isso ele tinha, né? E aí, quando ele chega, nós vemos aí na parábola, quando ele chega de volta ali, que ele começa a pedir perdão para o pai já vai lá, já abraça ele, já coloca o anel. Aquele anel que o pai coloca é a reconexão com Deus novamente. A reconexão que ele faz com Deus. Ele não precisou verbalizar, porque anteriormente ele já havia refletido, ele já havia elevado o seu pensamento, já estava pensando, né, no que ele iria dizer ao pai. E o pai já se adiantou. Olha só, minha gente, né? É belíssima essa parábola. É uma parábola onde nós percebemos que Deus sabe exatamente tudo aquilo que nós precisamos. Só que é necessário nós refletirmos sobre isso. É necessário, muitas vezes, muitas pessoas têm que chegar até o fundo do poço, descartar todas as possibilidades de si, para saber que existe algo superior a nós, né? Aquele egoísmo, aquele orgulho, aquela vaidade que se quebra, para você falar: não, eu estou nas mãos de Deus. Quantas vezes na nossa vida nós já ficamos absolutamente nas mãos de Deus? E quantas vezes ele falhou conosco? Então, esse filho pródigo é aquele filho que vai até o fundo do poço. Só que quando ele volta sabendo que ele está ali e que ele quer estar novamente na casa do pai. Ele quer voltar à casa do pai. Ele precisa estar na casa do pai. Ele quer relembrar a casa do pai, né? Então ele novamente faz a reconexão, né? Então, olha só. Aqui ele diz assim: os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. O mundo permanece repleto de filhos pródigos. Emmanuel, né? Emmanuel nos diz nessa lição 24 aqui, tá? Eu vou estar lendo para vocês porque são mensagens relacionadas a essa parábola, são mensagens pequenas e são mensagens maravilhosas. E aí, olha assim, ele diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas, capítulo 15, versículo 17. E Emmanuel diz assim: examinando-se a figura do filho pródigo, toda gente idealiza um homem rico dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas,
Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda a parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Então, nós podemos perceber que esta mensagem, ela é atualizadíssima. Serve para nós, nos dias de hoje, que esbanjamos todo o tesouro recebido pelo Pai em nossas vidas. Este momento é um momento muito importante para que nós possamos despertar, começar a refletir da utilização da nossa encarnação. É muito importante, meus amigos, meus irmãos, que nós possamos estar percebendo isso. Agora, o que é que nós podemos que nós poderíamos falar sobre o filho mais velho, né? Então ele diz assim: o filho mais velho estava no campo, e quando ele voltou, que ele ouviu a música, ele perguntou para um dos servos ali: o que está acontecendo? E o que foi dito a ele? Ah, está tendo uma festa, o seu pai pediu para matar lá o servo cevado, porque o seu irmão voltou e voltou com saúde, ele não morreu. E aí, o que ele diz? Quando o pai, ele se recusa a entrar, e o pai vem e diz assim: vamos, meu filho, vamos entrar. Eu falei: eu fiquei aqui o tempo todo, você nunca me deu nem um cabrito para que eu pudesse comemorar com os meus amigos, e agora você mata um novilho cevado para ele que dilapidou toda a sua fortuna? Gente, será que esse irmão mais velho é melhor do que esse filho pródigo? Eu acho que um está no extremo e o outro está no outro extremo. Um no extremo de esbanjar tudo, de acabar com tudo, e o outro no extremo da avareza, porque ele não dilapidou a fortuna do pai, porém ele vive às custas do pai. A fortuna dele está lá bem guardadinha. Ele trabalha na fazenda, lá nos bens do pai, a família, ele está sob a proteção do pai, ele obedece o pai. Mas será que ele tem algum tipo de sentimento? Eu estou achando que ele não tem sentimento nenhum. Ele é avareza em pessoa. Aliás, ele nem ficou alegre que o irmão tenha voltado. Ele gostaria que o irmão não tivesse voltado, porque ele ia ter que agora repartir as coisas com o irmão. Ele também não queria. Então, percebam que aí, além da avareza, existe a mesquinhez, existe o orgulho, existe o egoísmo. Vamos ver o que eles dizem aqui, ó. Eu vou até ler essa mensagem 157, porque ele coloca aqui, ó, é do Pão Nosso, tá? A mensagem 157 diz assim: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu,
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí é no Lucas 15, versículo 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção, e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento e o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que os animam sobem à tona, e ei-lo na demonstração da sominice. Contrariam a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família, invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeito ao genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então, para todos nós que gostamos de ler esta parábola e dizer o filho pródigo, imoral, aí a gente perde a parte em que ele vai até o fundo do poço, ele volta para pedir o perdão ao pai e ele faz esta reconexão, né? Ele novamente se alia em uma aliança entre pai e filho. E este filho que ficou lá com o pai, que apenas cumpriu ordens sem nenhum tipo de sentimento, ele não se alegra com as alegrias do pai, ele não aprendeu a generosidade do pai, ele não quer dividir nada com seu irmão, quer dizer, ele barganhou, ele fez aquilo que ele tinha que fazer sem nenhum tipo de sentimento. Sabe aquela barganha que a gente faz às vezes com o plano espiritual? Que a gente diz assim: ai meu Deus, se você fizer determinada coisa para mim, eu juro que eu não vou mais comer chocolate, que eu não vou fumar, que eu não vou tomar refrigerante. Sabe essas coisas que a gente faz? Essa barganha que a gente faz, né? Como se fosse alguma coisa gigantesca, gigantesca, só que assim, o que é que nós estamos sentindo verdadeiramente? Aquilo que não é feito de coração. Então percebam que este posicionamento do filho mais velho, a avareza, a mesquinhez e o egoísmo estão cristalizados dentro dele, ao ponto dele não se alegrar com a alegria do pai. Então, aquele pai bondoso, generoso, que aceita o filho em qualquer situação, né? O que foi que ele disse para o filho mais velho? Olha, o que é meu é seu, né? E é o que Deus também diz a nós: olha, o que é meu é seu, vocês são co-criadores, nós somos co-criadores de Deus.
Deus nos criou para que nós possamos continuar, dar continuidade na nossa evolução e sermos co-criadores neste universo, amparando, ajudando, né? Só que até a gente chegar lá, muito orgulho, muito egoísmo, muita mesquinhez, muita promiscuidade ainda está no nosso caminho, porque nós ainda não entendemos que nós somos os herdeiros de Deus, nós não entendemos que tudo que é do Pai é nosso também. Nós não sabemos nem usar isso, não sabemos nem usar a nossa inteligência, nem o nosso tempo na nossa evolução nós conseguimos utilizar. Nós desperdiçamos a nossa encarnação em mágoas, em ressentimentos, né? Então, na realidade, o orgulho, que é a maior chaga que a humanidade tem, a vaidade, a mesquinhez, é esse câncer que ronda a todos nós, nos ronda este câncer, nos dissociando, quebrando esta aliança que nós temos com Deus, porque aí eu sou, eu tenho, eu mando, eu sou o dono, ele não é mais, percebe? É só o eu, o eu, o eu. E aí? E o nós? O pai se alegrou em ver o seu filho chegando vivo, né? Qual é o pai que não se alegraria com isso? Então, nesta parábola que Jesus conta há mais de 2000 anos atrás, colocando essa história, que todos eles entendiam este palavreado, né? O que Jesus estava nos transmitindo? Primeiro que Jesus estava falando a linguagem deles, né? Estava falando a linguagem deles que eles entendiam. Não adianta ele usar alguma coisa extremamente sofisticada, porque eles não vão compreender. Vocês concordam com isso? Eles não vão entender de maneira alguma o que é que está dizendo, tá? E, na realidade, ele diz aqui do segundo filho ainda, é o tipo de homem inteligente que, negando-se ao trabalho espiritual, depois de haver raciocinado e tirado suas conclusões, transformou o não em sim. Não com a palavra abstrata, a crença, a obediência cega, mas por um esforço intelectual e pelas obras que deliberou fazer. O filho que tardou e disse que não ia, mas foi. São os publicanos, tá? E meretrizes que demoram, mas afinal mudam de vida. Representam o verdadeiro cristão que usa o raciocínio e repensa o acontecido e conclui que o melhor a fazer é ir ao trabalho. Arrepende-se do que disse e mostra que pode mudar seus hábitos e costumes, tornando-se uma pessoa melhor. Então, esse trecho que eu acabei de ler, lembra aquele livro que eu falei, Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibário Schutel, tá? Então, olha só, Jesus colocou isso de uma maneira que ele fala dos escribas, dos fariseus, dos publicanos, e ele mostra que eles são os grandes pecadores, né? Porque eles condenaram Jesus porque Jesus sentou-se à mesa com os pecadores. Então, Jesus está dizendo que os pecadores são eles, né? Que conhecem as leis divinas, que conhecem tudo, mas que não acabam comungando verdadeiramente com a palavra de Deus, né, minha gente? Fica ali no raciocínio, vai ali, vem aqui, né? São homens que são inteligentes. Então, ele mostra a dualidade do comportamento humano. Ele mostra
os dois extremos do comportamento humano, né? E percebam que quando esse filho pródigo chega na dor, que representou a fome para ele, né? E ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Aquelas vagens que os porcos comiam eram aquelas vagens alfarrobas, que são vagens, elas são amargas e que é descartada. Então, no tempo de fome, essa vagem que vai dar ali para os porcos, e ela tem um teor nutritivo extremamente baixo. E aquelas outras vagens, que são as vagens doces, né? Que eram as que João Batista se alimentava dessas vagens, que ela tem um grande teor nutritivo, né? Porque João Batista, ele era, na realidade, vegetariano, ele se alimentava de mel, de vagens e apenas de verduras, né, minha gente? Ele não consumia carne, nada disso. Então vocês percebem que ele estava aceitando até aquela vagem que era dada para os porcos e nem aquilo. Então isso é a dor, né? É a dor que bate à sua porta, que na realidade, né? Nenhum filho é abandonado pelo pai. Então, aí ele vai para uma reflexão e ele fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou, né, pedir perdão ao pai. Então, é essa reconexão. Ninguém está só, né? E isso daqui é uma mensagem principalmente para aquelas pessoas que acham que a vida é uma vida amargurada, que não tem felicidade, não tem alegria em nada, e que nada faz sentido, e nada acredita, né? É um momento para que você possa estar refletindo que você deve buscar a Deus, que você deve buscar esta aliança que você perdeu, esta reconexão que você perdeu com Deus. É cair em si e saber que você, no seu orgulho, na sua vaidade, achar que você é a pessoa mais importante do mundo, que você é quem decide, você pode fazer as suas escolhas, mas se não tiver que acontecer, se Deus decidir que não vai acontecer, não vai acontecer. Você pode fazer o que você quiser que não vai acontecer. Existe uma energia maior, existe algo, né, que nos cuida, e nós sabemos que são aqueles piores momentos da nossa vida, é onde nós vamos tirar o melhor de dentro de nós para sobreviver, minha gente. Tenham a certeza disso, tá? Olha, nós estamos aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Você poderia estar colocando aí, talvez dê para responder alguma coisa aqui. Mas aí, na próxima semana, eu gostaria de continuar a falar com vocês, porque eu quero falar ainda da parte do pai e dos dois filhos. Quero falar do sermão de Santo Agostinho, e tem mais uma parte que ela é de extrema importância, tá? Que é da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles vai dar uma conotação extremamente profunda para esta parábola. Ela vai falar das nossas sombras, da fragmentação do nosso self, tá? Que seria a nossa consciência, e na fragmentação, você é o pai, você é o filho pródigo e você é o filho mais velho. Então, esses três contextos na fragmentação do nosso self. Interessante para você assistir isso? Se é interessante, você posta, porque se não for interessante, eu não vou falar, né? Se ninguém responder nada, tá todo mundo tão quietinho hoje, só tá colocando as vibrações aqui, né? Nós vamos vibrar aqui por todo mundo. Então, se você acha interessante nós colocarmos essa parte de Santo Agostinho e depois
nós colocarmos também a parte da Joana de Ângeles, falando da nossa sombra, falando do self, da fragmentação, de tudo isso, trazer para nós mesmos, para o dia de hoje, tá? Vamos aí falar. Então, eu acredito que a semana que vem ainda nós vamos aí dentro dessa parábola. Nós vamos partir para as nossas vibrações. E antes disso, nós vamos reiniciar o nosso Instagram. Vocês sabem que é 30 segundos para reiniciar o nosso Instagram. Só que eu quero deixar um aviso aqui para vocês, tá? A nossa casa já está trabalhando, né? Você pode agendar o seu retorno ao centro cirúrgico através do WhatsApp, que está aí nas nossas redes sociais, nosso WhatsApp. Você marca o dia e o horário da sua consulta no centro cirúrgico. Então, no dia que você vem, tá? Você vai passar no centro cirúrgico. Se houver recomendação para cromoterapia, você passa e vai passar na desobsessão. Neste momento ao qual nós estamos passando de pandemia, todos vão passar na desobsessão, seja a primeira vez, seja retorno. Essa é uma autorização, né, que nós tivemos no plano espiritual para que as pessoas passem pela desobsessão, né, para que a gente possa estar aí reequilibrando o nosso mental, o nosso emocional. Só que aí, agende a sua consulta. E também, no dia 1º de agosto, nós temos aquela feijoada beneficente, que você compra antecipadamente pelo nosso WhatsApp. Você vai pagar antecipadamente, custa R$40 a feijoada, ela dá para 2 pessoas. Aí, na hora do almoço, você passa aqui, retira a sua feijoada e leva para você consumir na sua casa. E tava todo mundo aí, um zoom aí hoje, parece que tem sobremesa também. Tem doces aí, então fique ligado. O dia que você vier buscar a feijoada, aproveita, já leva a sobremesa também. Assim você já tira sua soneca depois do almoço, já tem até a sobremesa, tá bom? E ó, não esquece, hoje às 20h30, a hora que acabar o Evangelho, eu vou estar no Insta, no Sucesso em Ser, fazendo uma live sensacional. Uma convidada especial, uma advogada que cuida de mulheres em relacionamentos aí mais complicados, tal, e nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Então eu vou explicar o que é, como se identificar se você está num relacionamento abusivo. Nós vamos assim dar também algumas dicas como é que você pode começar a sair disso, e a advogada vai falar toda a cobertura, todo o acolhimento jurídico que hoje a mulher já tem para estar saindo de um relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico, de violência doméstica. Sensacional a nossa live. Eu te espero lá às 20h30, tá bom? Então vamos reiniciar nosso Instagram para partir aí para as nossas vibrações. Ai, esse momento é um momento maravilhoso, né? Onde nós podemos aqui nos ligar com os mentores da fraternidade, sentir todo esse acolhimento, este abraço dos nossos mentores, trazer todo esse amor e compartilhar
desse amor incondicional, para que todos recebam, esteja você onde estiver, receba o nosso carinho, o nosso amor, a nossa cura, o nosso abraço, para que você se reanime, para que você se energize, para que você tenha ânimo para continuar a sua caminhada, esteja você onde estiver, seja qual for a situação, sinta-se abençoado nesta oportunidade que o Pai dá a todos os seus filhos, como nós estudamos na noite de hoje. Ora somos filhos pródigos, ora somos o filho mais velho na avareza, no orgulho, no egoísmo. Temos ainda que começar a trilhar este caminho do meio de equilíbrio através do autoconhecimento, através do conhecimento dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que já nos deixou este roteiro de luz para as nossas vidas, que os nossos corações possam se encher de amor, de esperança, de fé, para superarmos, seja qual for o obstáculo. Se estamos nesta aliança, nesta conexão com Deus, não devemos temer nada na nossa vida, não é verdade? Então nós vamos sentindo a presença dessas fraternidades que fazem a coleta dessas vibrações. E nós vamos primeiramente vibrar pela paz do mundo, por todos os países que estão em desajustes, em conflitos, em guerras, pelo nosso Brasil e por todos os seus dirigentes, pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra, por todas as religiões em torno do Cristo, pelo Espiritismo, pela Federação, pela Fraternidade do Amor, pela Associação, pela evangelização infantil, por todos os trabalhadores da Fraternidade do Amor, colaboradores, correntes de cura que aqui atuam, por todos aqueles espíritos que estão desencarnando no dia de hoje e aqueles espíritos que estão reencarnando em tarefas definidas, missionárias, todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, os nossos irmãos com AIDS, fogo selvagem, que Jesus possa estar presente em cada leito de dor. Nós vamos acolhendo também todos aqueles nossos irmãos contaminados pelo Covid, por todos os médicos e enfermeiros, auxiliares, assistentes, a linha de frente para socorrer esses nossos irmãos nesta pandemia. Nós vamos também vibrando por todos os idosos, asilos, orfanatos, creches e crianças abandonadas, por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas, os filhos problemas, por toda a juventude dependente de drogas. Vamos vibrando pelo nosso lar, pelos nossos parentes, vizinhos, amigos e supostos inimigos, pelo nosso local de trabalho e todas as pessoas que lá se encontram, pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas, pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços nela colocados, que Jesus possa atender a todos eles. Nós vamos vibrando também todos os nomes, endereços que foram colocados nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, em todas as redes sociais, que Jesus possa atender a todos eles. Nós vamos vibrando pela nossa irmã Rosana dos Santos, que se encontra na UTI do Hospital Vila Lobos. Nós vamos vibrando pelo nosso irmão Rubens Paca, que se encontra no Hospital da Vila Maria.
Vamos envolvendo esse nosso irmão numa luz intensa, numa luz verde de cura, que ele possa sentir todo o nosso amor e que ele possa receber toda esta cura que nós, todos os seus companheiros aqui da fraternidade, trabalhadores, enviamos com muito carinho a ele. Nós vamos vibrando também pela Dona Maria José Palópoli, a nossa irmãzinha, a Deise Palópoli. Vamos envolvendo essas nossas irmãs numa luz intensa, acalmando seus corações, seus pensamentos, com muito amor, com muito carinho, envolvendo também a Dona Carmen, a minha mãe, em muito amor, em muito carinho, em muita saúde. Vamos envolvendo também o nosso irmão Pedro Salomão, para que ele possa estar recebendo todas essas energias salutares que recuperam o seu corpo físico, recupera o seu corpo mental, equilibra o seu emocional. Que ele receba todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Nós vamos ainda vibrando pela cúpula de proteção da nossa casa. Nós vamos vibrando pela fluidificação de todas as águas, que nessas águas possam ser derramados os remédios necessários para o nosso corpo e para o nosso espírito. E nós vamos ainda deixando uma vibração de amor para que ela possa ser levada onde for maior a necessidade nesses momentos. Graças a Deus, nós vamos ainda nesses instantes passando para o passe coletivo. Vamos nos permitir, nesses momentos, a receber toda esta luz, toda esta energia de cura. Pai amado, somos teus filhos, como tu dissestes na parábola: filho, o que é meu é teu. Que nós possamos, na noite de hoje, compreender profundamente essas palavras. Cada um de nós, todos somos irmãos e somos herdeiros do mesmo Pai. De que nos vale todas as coisas materiais do mundo se não podemos sentir o verdadeiro amor em nossos corações? De que vale possuir todo o mundo se não possuímos a paz nos nossos espíritos? De que adianta todos os prazeres aqui na Terra, se estamos aqui apenas de passagem? Os nossos verdadeiros prazeres estão por todo o universo, em todas essas moradas que o Pai doou a seus filhos para lapidar os nossos espíritos a cada encarnação. A cada encarnação é mais uma gota de sabedoria. Apesar das dores, dos sofrimentos que criamos através do nosso ego, nós vamos nos lapidando, vamos a cada encarnação chegando ao fundo de um poço para novamente pedir a tua mão. Na noite de hoje, nós estamos pedindo, Pai, o teu amparo e o teu auxílio
para as nossas necessidades mais íntimas, que só nós sabemos da nossa dor. Só nós sabemos verdadeiramente os males que existem dentro de nós e que ainda precisamos vencer. E sabemos que estão ligados ao nosso ego, a nossa dificuldade de amar a nós mesmos, a nossa dificuldade muitas vezes de perdoarmos a nós mesmos, de perdoarmos as nossas mágoas e ressentimentos que ficamos de outras pessoas. Que nesta noite nós possamos pedir teu colo, Pai, para amenizar esses sofrimentos que muitas vezes golpeiam o nosso corpo físico através de doenças, onde os homens ainda não encontram a cura, porque a verdadeira cura está nos nossos espíritos. Nós queremos, Pai, realmente ser seus verdadeiros herdeiros. Queremos compreender pelo menos um pouquinho desta grandeza que temos dentro de nós, e é somente através desta lei maior tua, que é a lei do amor, que é a lei do perdão, que é a lei da aceitação maior de tudo aquilo que não podemos mudar na nossa vida. A resignação de sofrimentos, a resignação de dores, que através da aceitação e do perdão se amenizam nos nossos corações. Sabemos que os nossos corpos são passageiros, por isso que nós possamos burilar os nossos espíritos para continuarmos a trilhar neste caminho que nós temos certeza que é para a luz. Neste momento, Pai, abençoa os nossos espíritos, nutre os nossos corpos para termos força para continuarmos a nossa jornada. Erguemos nossos braços como antenas poderosas, deixamos que todas essas energias curadoras equilibre, energize os nossos centros de força, desde o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico, o nosso esplênico e o nosso genésico. Graças a Deus. Assim, Pai amado, nós te agradecemos por esta grande oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos em teu nome. E é assim que nós queremos encerrar o Evangelho desta noite. Graças a Deus. Tchau, minha gente. Até quinta-feira que vem. Mas não esquece, às 8h30 tô no Insta, hein? Até lá. Tchau, tchau.